muito regional. E aí na linguagem ele demonstra muito isso, e ele é muito descritivo, tanto é que é uma literatura pesada, é uma literatura que às vezes dá trabalho para a pessoa hoje em dia que quer ler rapidamente, conseguir ler esse tipo de literatura, porque é muito minuciosa, muitas marcas de pontuação, muita descrição, e aqui ele deixa muito demonstrado, né, muito caracterizado o que é o romance regional. E aí a gente pensa logo em variação linguística. E aí você vai perceber que é por isso que a gente tem uma linguagem padrão, para que dentro desse nosso Brasil com dimensões continentais, a gente possa entender tudo. Mas se eu pegar elementos regionais, de repente vai ter algum problema. Então, por exemplo, hoje aqui no Rio de Janeiro, se eu quiser sair aqui agora do estúdio e dar um rolê ali na praia de Copacabana ou na praia do Leme, sentar num restaurantezinho e comer uma parada, eu posso de repente pedir um aipim frito com carne de sol, ou então um contrafilé, ou então com uma calabresa, mas eu vou pedir o quê? Um aipim. Mas esse aipim, ele pode ser chamado de quê? No Nordeste, de macaxeira. Então, dependendo, o camarada acaba nem entendendo. Hoje em dia, como a gente tem mais acesso à internet, a Google, essas paradas assim, é muito mais fácil. Mas antigamente, de fato, é uma literatura que era muito entendida por quem era daquela região. Se não fosse daquela região, tinha até dificuldade de entender. Aí ele também trabalhou a questão do romance histórico, quando ele fala, de um caso que foi a Guerra dos Mascates. Então ele relata, e ele é muito descritivo, muito minucioso, ele relata as guerras que ocorreram, principalmente, na verdade, a Guerra dos Mascates. E tem o romance indianista, que o principal texto é o Guarani, que todo mundo deve ter lido na escola, que ele fala ali do Peri e da Ceci. Então, aqui neste momento, ele trabalha um índio idealizado, um índio fortão, um índio que anda descalço, um índio que é o herói, coisa e tal, sem defeitos, como se fosse uma concepção maniqueísta de análise dos fatores psicológicos. O que seria isso? Era mais ou menos assim. É algo que acontece muito nos contos de fadas. Quem é bom, quem é ruim, é ruim. Então tinha a Ceci, o Peri, né? Ou seja, um índio que era o representante da moral e dos bons costumes. Então ele ali é o bom. Ele é o bom homem, é um índio que não está corrompido pelas convenções da sociedade, coisa e tal. E aí quem é inimigo dele é o mal pra caramba, assim como funciona no conto de fadas. Então, a Branca de Neve, 100% boa, e a bruxa do espelho lá, 100% má. Só que você vai perceber que isso foge um pouquinho da nossa realidade, né? Afinal de contas, a gente percebe facilmente que o bem e o mal coexistem dentro do ser humano. Nem sempre você é bonzinho, nem sempre você é malzinho. Vai depender das situações, vai depender do seu estado de espírito. Mas aqui ele deixa isso muito bem marcado. E aí, nesse momento, ele valoriza muito a concepção da nacionalidade. Ou seja, o Brasil é bom, o índio é bom, o que vem de fora sempre veio para estragar. Ok? Aí agora a gente pega a questão do realismo, que eu já até avisei que foi bem trabalhado já, na verdade teve como base a terceira geração da poesia no romantismo, com Castro Alves, que preparou para entrar aqui no realismo. Aí aqui agora a gente vai trabalhar muito a questão da crítica moral, tá? Crítica moral. E aí, na hora que você pega moral, é até importante você saber isso, existe a moral e o moral, tá? Para não dar mole. Só que aqui ele está falando, na verdade, da moral. O que é a moral? Assim, no feminino mesmo. É a relação de valores éticos. E o que é o moral? É a questão do ânimo. É por isso que eu posso dizer que o técnico levantou o moral dos jogadores, ok? Mas vamos lá, ó. Então aqui eu estou falando de uma crítica moral, que foi trabalhada, por exemplo, com Castro Alves na terceira geração. É moral, é digno,
É ético eu tratar um escravo como se fosse um animal? Eu pegar e marcar com um ferro quente só porque ele não tem a pele igual a minha? Pensar que ele é inferior por isso? Então tem toda essa crítica. Então, tudo aquilo que prejudica alguém, de certa forma, que é tido como marginalizado, como inferior, é analisado aqui. Então, a gente já começa a analisar criticamente, de forma corrosiva, todas as mazelas da sociedade. E aí tem uma preocupação muito grande com a questão da verossimilhança. E aí você tem que entender isso. O que é um texto verossímil? Aquilo que é verdade. Não. É aquilo que é passível de verdade. Inclusive, existe o que é verossimilhança interna e o que é verossimilhança externa. Como assim, Sidney? Explica um pouco melhor. Vamos lá. Vou trabalhar para você entender em 2 tipos de textos. Pega, por exemplo, o conto de fadas do Peter Pan, em que na hora que alguém falava não acredito em fadas, uma fada morria. E aconteceu isso, se você leu o livro ou se você viu o filme, a Sininho, que era a principal fada, ela morreu quando alguém lá disse eu não acredito em fadas. E ela acabou ressuscitando, porque todo mundo que na hora que viu que a Sininho morreu começou a gritar. Eu acredito em fadas, eu acredito em fadas, eu acredito em fadas, todo mundo ali fazendo isso. E a Sininho, de fato, ressuscitou. Caramba, pensa comigo. Isso é passível de acontecer dentro do gênero textual conto de fadas? Sim. Então, existe uma verossimilhança interna. Mas isso é passível de acontecer no nosso mundo real? Não. Então, não tem verossimilhança o quê? Externa. Não é passível de ser verdade fora daquele conto de fadas. Agora você pega, por exemplo, um romance policial. Intitulado Cidade de Deus. Não é o filme, não. É o conto Cidade de Deus. Em que o camarada era traficante, mas ele vivia num condomínio na Barra da Tijuca, e aí quando ele viajava para receber drogas, armas, a mulher dele dizia que ele estava viajando a negócios. E aí um belo dia, a mulher falou assim para ele: amor, você mataria alguém por minha causa? Aí ele diz assim: eu até mataria alguém que me engana na indolação da maconha, não vou matar por sua causa. Aí ela pede para matar a namorada do ex-namorado dela. Aí ele fala assim: como assim, você ainda o ama? Ela: não, é porque ela me humilhou, me chamou de burra na frente de todo mundo, coisa e tal, por aí vai. Aí olha só o que acontece. Um belo dia ele sai, né, vai viajar, vai receber o carregamento de não sei o quê, e ele executa um negócio. Quando ele volta, ela pergunta assim: e aí, amor, você fez aquilo, coisa e tal? Aí ele diz assim: sim, mandei uns rapazes lá na escola dele, pegaram, levaram para o morro, levaram para a favela, né, que era na Cidade de Deus, esquartejaram, coisa e tal, colocaram dentro de uma carcaça de geladeira e entregaram na porta da casa da mãe. Se liga só na maldade da parada. Ela não queria que matasse a mãe, não queria que matasse a namorada, ela queria que matasse o filho da mulher. Porque matou, acabou. Ela queria que matasse o filho para que a mulher sofresse muito, porque morte de filho é muito doloroso. Aí olha só o requinte de crueldade. Aí eu te pergunto, isso é passível de acontecer dentro do gênero policial, dentro do gênero romance policial? Claro, né? Claro que é passível de acontecer. Aí eu te pergunto, uma situação como essa é passível de acontecer no nosso mundo real? Sim. Também, se você pegar qualquer jornal e espremer assim, né, torcer, vai sair sangue. Só acontece tragédia hoje em dia. E aí, eu posso dizer que esse tipo de texto tem uma verossimilhança interna e uma verossimilhança externa. Então, muito cuidado com isso. O que é a verossimilhança interna? É aquela história que é passível de acontecer, de fato, naquele gênero textual. Por exemplo, pega o conto de fadas. Conto de fadas lá do Peter Pan, da Branca de Neve. Será que é possível alguém pegar uma criança, estuprar, esquartejar e depois sair peladão correndo na rua? No conto de fadas? Porra, não, né? Então não é passível de acontecer ali. Então é para mostrar isso.
Se é conto de fadas, é aquela coisa fantasiosa, é aquela coisa mais para criança, que a gente já bem conhece. Agora, se é algo que pode acontecer dependendo, tanto dentro daquele texto, quanto no nosso mundo real, como a questão do sexo, a questão da violência, a questão da corrupção, então já começa a perceber que tem verossimilhança interna e também externa, tá? Interno é só dentro do texto, externo é no nosso dito mundo real. E a literatura, ela é muito maneira. Tem gente que diz que a literatura é uma imitação, né, da vida, e não é. Na verdade, é uma recriação da vida. Se você pegar a palavra mimesis, que muita gente diz que a literatura é mimética, tem muita gente que confunde e acha que é uma imitação, não é. A palavra mimesis, ela vem da palavra grega mimestai, que significa ultrar-se, tornar-se. Então, transfigurar-se. Então, é a recriação da vida. Eu não vou aprofundar isso, até porque não é um vestibular. Se fosse um vestibular, a gente aprofundava. Como não é, a gente para por aqui, tá? Agora, ceticismo, o camarada é cético, afinal de contas ele não acredita mais em qualquer coisa. A gente pega o enfoque na individualidade também, mas já tem uma preocupação com o coletivo, essa é a verdade. Já tem uma preocupação, mas ainda assim ainda tem a marca da individualidade. E a análise psicológica dos personagens. Antes, a análise era o quê? Física. Era uma descrição física. Agora é uma descrição psicológica. Não importa mais se é branco, negro, se é alto, baixo, se é gordo, magro, se tem olho azul, olho castanho. Não importa se é careca, cabeludo. Agora importa o interior deste personagem. Importa como ele se demonstra intimamente. Se ele é nervoso, se ele é meticuloso, se ele é alegre, se ele é triste e por aí vai, ok? Aí nós temos como representantes desse período, e vocês vão perceber que é um período muito rico, nosso grande representante aqui, ó, foi o Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e também Quincas Borba. Só que é o seguinte, a gente costuma até dizer que é uma trilogia, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro, em que ele trabalha muito essa concepção psicológica. E o Dom Casmurro, sem sombra de dúvidas, é o livro do Machado de Assis mais utilizado nas provas de concurso público. Na verdade, pedaços do livro, porque ele trabalha algo que é muito conhecido por todo mundo. Aliás, eu acho até justo, quando ele fala ali da Capitu e do Dom Casmurro, que é o Bento Santiago, né? Você vai perceber que na hora que ele bota na prova, ele vai cobrar que tipo de narrador tem ali. E aí você vai saber que é um narrador personagem, porque ele fala o tempo todo em primeira pessoa, ele participa da história, é o próprio Bento Santiago, é o próprio Dom Casmurro. Ele vai brincar com a questão da descrição. E aí, nesse momento, você tem que tomar cuidado, porque ele pode botar um pedaço desse texto e perguntar qual é a predominância de tipologia textual. E aí, em relação ao texto todo, você vai dizer que é um texto narrativo. Agora, se ele pegar um pedaço, um trechinho, de repente, que o camarada está descrevendo a Capitu, aí ele não está falando da predominância do texto como um todo, ele está indo direto para um pedaço do texto. Se aquele pedaço ali é uma mera descrição, a resposta vai ser o quê? Descrição. E é muito interessante porque ele trabalha essa concepção. A gente, por exemplo, fica o tempo todo pensando que a Capitu de fato traiu o Bento Santiago. Por quê? Porque esse texto foi narrado pelo Bento Santiago. Então são as perspectivas dele. A gente em nenhum momento escuta a Capitu. Nenhum momento. Então a gente fica com a sensação que a Capitu traiu de fato. Agora, você vai perceber, se fizer a leitura do texto, que o Machado de Assis, quando trabalha essa análise psicológica, ele deixa o homem sempre fraco e a mulher sempre forte. O Bento Santiago era um otário, um bobão, um fraco, por isso que não tinha segurança, por isso que ele estava ali o tempo todo achando que a mulher estava traindo, porque ele era um frouxo. Quem era forte? A mãe dele e a Capitu. Capitu era forte pra caramba. Tanto é que ele fala assim, ó, olhos de ressaca. Quando ele fala olhos de ressaca, não é porque tá doidona, fumou maconha, tá chapada, essas paradas não. Olho de ressaca,
olhos de ressaca é fazendo uma analogia com a ressaca do mar. Como é que fica o mar em dia de ressaca? Não fica violento, não fica forte? Então os olhos da Capitu eram assim, eram olhos fortes, em que na hora que a pessoa olhava para a Capitu, ao bater com o olho dela, com o olhar dela, não conseguia tirar mais, né? Ficava ali hipnotizado. Era um olhar muito forte, porque a Capitu era uma personagem muito forte. Então as personagens femininas machadianas são sempre personagens muito, muito fortes, tá? Fica ligado nisso. Agora, continuando, a gente tem aqui o naturalismo, que é algo muito próximo do realismo. E eu vou te falar um negócio. Dizer que o Machado de Assis pertence apenas à parte do realismo é algo até infame, porque o Machado de Assis é aqueles autores atemporais. Na verdade, eu vou sempre chamar a atenção para alguns autores. Primeiro que a gente tem que prestar atenção, Gregório de Matos, na época do Barroco. Ele é um escritor atemporal. Você vai perceber que ele falava lá na época de 1600 e pouco, da sociedade baiana. Então, lá no século XVII, ele criticava a sociedade baiana, ele criticava os políticos baianos, e você vai perceber que aquela mesma crítica corrosiva que ele fazia em cima dos políticos baianos vale para hoje, com os políticos de forma geral no Brasil inteiro. Então, é um camarada que falava de situações atemporais, ou seja, que não tinham um tempo marcado, que servem para qualquer época. E você vai perceber que o Machado de Assis é o mesmo. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores escritores da literatura brasileira e mundial. Então, quando a gente fala ali dos romances psicológicos de Machado de Assis, é porque dentro do texto dele, você tinha a mistura dos 3 modos de organização textual. Você tinha a narração propriamente dita, afinal de contas, você tinha que ter ali um narrador, que poderia ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Ele tinha que te situar em tempo e espaço, então aquelas famosas 4 perguntinhas da narrativa, obviamente, estavam ali. Quando foi que aconteceu, onde foi que aconteceu, como foi que aconteceu e quem participou. Então tinha um personagem, tinha tudo, tinha os discursos diretos, indiretos livres e por aí vai, mas tinha também, na hora que ele ia fazer isso, né, na hora que ele ia falar dos personagens, a descrição. Na hora que ele ia falar do ambiente, a descrição. Então tinha uma descrição ali, que trabalhava em prol da narração. Mas em alguns momentos ele fazia algo que até então era inédito. Ele fazia dissertação dentro do livro. O que é a dissertação? É a defesa de uma tese, de uma opinião. Então ele começava a analisar criticamente o que estava acontecendo ali, economicamente, socialmente, psicologicamente, ou seja, um texto muito bom. Em prova, quando cai na tua prova especificamente, ele não tem base para poder trabalhar tudo isso. Então ele recorta um pedaço e trabalha com pequenas coisas. Trabalha para você poder indicar que tipo de narrador tem, trabalha para você falar qual foi o modo de organização textual, qual é a tipologia textual, se é narração, se é descrição, se é dissertação. Ele pode perguntar, de repente, a que período era, e aí você vai ter que, infelizmente, dizer que era um período do realismo. Você vai ter que fazer isso. E trabalhar aquelas características que a gente observou ali. Agora, quando a gente fala em naturalismo, a gente vai ter uma relação bem peculiar, tá? A gente vai ter uma coletividade, na verdade, perdão, uma objetividade, não é mais aquilo que é subjetivo, é aquilo que é objetivo, é aquilo que é de fato. Agora, o enfoque é total na coletividade. Antes a gente estava preparando, mas aqui é escrachado. Aqui não tem mais a preocupação com o individual, de forma alguma. Aqui a preocupação é a coletividade. Existe uma análise biológica do homem, como se um homem fosse de fato animalesco, os instintos aflorados. Existe a personificação do meio, ou seja, a influência do meio. Então, se eu vivo
num local em que todo mundo trabalha, eu trabalho também. Se eu for para um local em que ninguém faz nada, eu também não vou fazer nada. Ou seja, é o meio influenciando o homem. Se é uma mulher pura e entra num local que só tem, por exemplo, num prostíbulo, mesmo ela sendo pura, ela vai o quê? Ela vai se entregar à lasciva da carne, por aí vai. Se o cara é de repente danadão, e aí ele começa a frequentar um local que as pessoas sejam religiosas, ele fica religioso também. É meio isso. É como se a gente pegasse e dissesse que o meio influencia o homem, ok? Mais ou menos como fala Rousseau, que diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Obviamente tem outros grandes pensadores que falam o contrário, né? Que o homem nasce mal e a sociedade o regenera. Mas Rousseau diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. É mais ou menos esse pensamento, ou seja, o meio influencia a vida do homem. Existe o determinismo. O que seria isso? É como se aquelas pessoas já estivessem fadadas a ser aquilo. Mas se tem a questão da personificação, a questão do meio, a gente meio que quebra isso. Mas vocês vão perceber que os ambientes determinam o que aquela pessoa vai ser. Então, se está dentro de um prostíbulo, não vai ser uma santa, vai ser puta. É isso. Tá? Sidney, você está sendo preconceituoso, coisa e tal, falando esse tipo de coisa. Não, eu estou falando a análise que era feita, entendeu? Agora aqui, animalização do homem, como se o homem se comportasse como um animal mesmo. Tem vontade de transar? Vai transar, é isso aí. Tá com tesão na mulher do vizinho, se ela deu mole, foda-se, ele vai traçar, é isso. Aí tem um apelo sensualista, afinal de contas, se tem a animalização do homem, ele aflora esse lado sexual, e tem um enfoque patológico, ou seja, as doenças, né? A questão, e não só doença, quando a gente fala em patos, que tem a ver com doença, não é só a paixão em si, ela é uma doença, né? Porque vem da palavra patos. É como se o amor, que é muito trabalhado no romantismo, aqui não fosse levado em consideração. O que importa aqui é a paixão, é o desejo, é a carne. Entendeu como é que funciona? E aí, o principal autor e as principais obras, aqui eu tenho o Aloysio Azevedo, principais obras, o Cortiço e a Casa de Pensão. E eu ouso dizer que a principal obra é o Cortiço. E aí se liga só, quando ele fala em personificação do meio, eu vou além da influência do meio, eu vou dizer de fato que ele transforma o meio num personagem. Então, o Cortiço, ele é um personagem vivo para o Aloysio Azevedo. E aí você vai perceber que tem alguns personagens muito famosos, como a Rita Baiana, que mostra toda a sensualidade da mulher, coisa e tal, e o João Romão, que é a representação do português, trabalhador, pontual, que vem para o Brasil. O Cortiço se passa... Quem mora aqui no Rio de Janeiro, de repente, percebe muito mais isso, até mesmo quem é mais antigo, porque a região de Botafogo era uma região formada por cortiços, né, que hoje em dia praticamente nem tem, né? Sei lá, é como se fosse a vila, né? Tem uma vila, é como se fosse o cortiço, era isso. Aí, na época, o que aconteceu? Rita Baiana, lá, bonitona, coisa e tal. Aí, João Romão veio casado. João Romão foi trabalhar na pedreira que tinha no fundo do cortiço. João Romão tinha sua vida europeia, aquela coisa regrada no trabalho, pontual, coisa e tal. Então, dava 7 horas da manhã, João Romão chegou às 6h50 para trabalhar. Terminava às 5 horas da tarde, 5 horas da tarde que ele ia embora. Era assim. O brasileiro, começa às 7 horas, meu irmão. Chega lá às 7h30, chega lá às 8 horas, não vou encher a cara. Então, o que aconteceu? Ele se abrasileirou com o tempo. Ele, que tinha aquela vida fiel,
mesmo que não tivesse aquele fogo com a mulher, o europeu era como? Era certinho, não traía sua esposa, era certinho no trabalho, mas vivendo no cortiço, naquele ambiente, coisa e tal. O que acabou acontecendo? Ele se abrasileirou, então ele começou a morcegar no trabalho, começou a chegar atrasado, começou a beber e começou a trair a esposa com a Rita Baiana. Então ele... E aí é meio louco, né? Caraca, tudo de negativo é brasileiro, mais ou menos assim. Sei lá, não sei se é negativo, depende da concepção de cada um, mas foi o que aconteceu com ele. E aí, nesse momento, o camarada mostra que o grande personagem da história não é a Rita Baiana, não é o João Romão, é de fato o quê? O próprio cortiço. Ok? E ele vai mostrar que tem a menina que é virgem e por influência acaba virando prostituta, acaba perdendo a sua pureza, coisa e tal, que é a pombinha. Então é isso. Este livro é sensacional. Até recomendo. Leia, tá? Leia. Se puder ler também aquela trilogia do Machado de Assis, eu acho interessante também, tá? Se você tiver tempo. Pode ter certeza, o Cortiço vai ser um dos melhores livros que você vai ler na vida. Quincas Borba, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas também serão livros interessantes. Mas se você é amarradão numa sacanagem, ó, o Cortiço é o que tem. Aliás, não era nem para eu falar isso, né? Mas, né, deixa para lá. Vamos lá. Agora, a gente vai pegar o parnasianismo, que é alguma coisa que não foi muito vivida na literatura mundial, né, na literatura de outros locais. Foi, de certa forma, muito vivida, foi vivida aqui, mas não com tanta força. Então, a gente passa aqui, ó, de forma até en passant. O que aconteceu com o parnasianismo? Foi uma literatura que trabalhou a arte pela arte, com rigor formal e linguagem descritiva e preciosismo vocabular, mais uma vez com um neoclassicismo. E aí o que a gente fala aqui? Se a arte pela arte não se importava com ninguém, não se importava com o individual, não se importava com o coletivo, se importava com o fazer poético. Era uma poesia que trabalhava apenas de forma, né, através de uma estrutura formal, se preocupava com a gramática em si, é isso, se preocupava com falar correto, pura e simplesmente. Aí a gente tem uma tendência de objetividade, afinal de contas, se trabalha uma linguagem descritiva, um preciosismo vocabular, não tem como ser outra forma a não ser uma tendência à objetividade. E uma tendência ao racionalismo, mais uma vez, porque eu trabalho com aquilo que é objetivo. E o principal autor aqui foi o Olavo Bilac, com a sua obra A Via Láctea. Então aqui, gente, preocupação praticamente gramatical, ok? Se o cara pega alguma coisa sobre isso e bota na prova, ele vai trabalhar em cima do quê? Do rigor da linguagem. Ele vai trabalhar com um preciosismo vocabular. Ele pode, inclusive, trabalhar uma questão de ortografia num texto como esse. Trabalhar uma regência, uma concordância, uma crase, uma pontuação e por aí vai. Porque vai ser aquilo que a gente chama de padrão culto da língua. Ou seja, é só isso. E a gente vai adiante. Não é um período muito rico, não. Agora, a gente tem a questão do simbolismo. E como diz a própria estrutura, trabalha os símbolos, né? Aquilo que representa determinado elemento. Então, a gente tem a questão temática metafísica. Afinal de contas, trabalha o quê? O simbolismo, o simbólico. E nessa concepção da metafísica que vai além daquilo que é concreto, a gente trabalha a concepção do misticismo. Então, isso é místico, cuidado, e por aí vai. Tem o vocabulário litúrgico, ou seja, como se fosse uma liturgia mesmo, afinal de contas ele está trabalhando a concepção do misticismo, a questão da metafísica. Então, o seu vocabulário é litúrgico, é como se fosse a liturgia do padre na missa. E aí, por isso, que trabalha muito com os símbolos. Se você reparar, a liturgia na igreja, a liturgia do padre, ela é muito
metafórica, ela trabalha muito com símbolos, muito com alegorias. E nessa pegada você tem a questão da sinestesia e do sensorialismo, que vai trabalhar a questão dos elementos que são sentidos de forma sensorial, e a questão da sinestesia, de brincar com a mistura desses sentidos. Então, eu vou dizer que a água, vamos lá, eu vou dizer que a água tem um cheiro maravilhoso. Só que água é para quê? É para beber, não é? Então deveria ter o quê? Um gosto. Eu começo a misturar. Aí eu começo a dizer que o barulho dói. Mas o barulho é o quê? O barulho é para audição. E a dor é o quê? É na pele. E aí a gente começa a brincar com isso. Eu começo a dizer que é um cheiro que arde. Olfato, pele, coisa e tal, começa a misturar as expressões. Isto é a sinestesia trabalhada na questão do simbolismo. E aí, obviamente, vai ser uma linguagem sugestiva, porque vai trabalhar, obviamente, o quê? A questão do símbolo. Tem as aliterações e, principalmente aqui, a musicalidade, que é o mais importante. Como trabalha com símbolos, tem muito essa pegada da musicalidade. Então, a principal característica do simbolismo, misticismo e musicalidade. Musicalidade é fato. Aí aqui o principal autor, Cruz e Souza, que se você pegar num livrozinho aí de literatura ou de história, você vai ver que ele é a cara do Ed Murphy. E a principal obra dele, Missal e Broquéis. Alfonso de Guimarães com Dona Mística. Então é sempre isso, sempre a simbologia, coisa e tal, musicalidade muito presente, ok? Agora, vamos para um período um pouquinho mais rico, que é o pré-modernismo, obviamente uma preparação para o modernismo. Mas foi um período muito rico, muito rico. Aí aqui, neste momento, a gente vai perceber que as principais características é o sociologismo literário. Então, não tem mais como ignorar o social. Então, o camarada vai trabalhar todas as mazelas, não especificamente um tema, como, por exemplo, o Cruz e Souza. Não, Cruz e Souza não, né? Como, por exemplo... Caraca, fugiu o nome agora. Vou voltar aqui porque fugiu o nome de fato. Aqui, Opa, fui além. Aqui, Ih, perdi, fiquei perdido. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Aqui, Aqui, Porra, tô esquecendo. É uma piada, né? Quem Castro Alves, Machado de Assis. Eu esqueci o nome dele, tava esquecendo, fugiu agora. Ele trabalhou muito o quê? A questão da escravidão. Agora aqui, quando a gente pega o pré-modernismo, eles não vão se preocupar com um tema só. Eles se preocupam com o social de forma geral, ou seja, todas as mazelas sociais, principalmente essa disparidade entre ricos e pobres, que provoca um monte de coisa, provoca violência, provoca corrupção, por aí vai. Aí, obviamente, se tem a preocupação com o social, vai ter a questão da denúncia de problemas sociais, denúncia das contradições nacionais, pesquisa acerca da brasilidade. Então, é um período de denúncia. Isso é muito importante. É um período em que o camarada vai denunciar toda a mazela social e vai denunciar toda a contradição nacional. Então, o que antes era tido como muito importante, a questão do ufanismo, a questão do nacionalismo, será que é tão bom mesmo?
Será que é bom mesmo? E aí entra a questão da contradição. Opa, de repente não é tão bom. E tem uma pesquisa acerca da brasilidade, como se fosse, na verdade, entender o que já era nosso e o que a gente absorveu do outro. Como se fosse uma antropofagia, né? O camarada, eu vou pegar algumas coisas que é da origem europeia e eu vou aperfeiçoar. E a partir do momento que eu aperfeiçoo, que não é mais aquilo que era, e sim agora algo diferente, que beleza, serviu de base, mas que agora é meu, que eu peguei para mim, que eu engoli, que eu digeri, isso é uma antropofagia. Então, é aí que entra a questão da brasilidade. É meu já e pronto, acabou. Aí aqui a gente tem alguns grandes autores, como Euclides da Cunha, que trabalha o seu livro Os Sertões, e aí você vai pensar assim, então é igual o romance regionalista do José de Alencar, professor? Não. Aqui é muito mais além. Os Sertões, ele trabalha algo que é regional, mas ele trabalha com uma preocupação psicológica muito grande. Então, ele mostra, na verdade, mazelas que acontecem ali, mas que acontecem com o homem de forma geral. A gente tem aqui o Monteiro Lobato, que todo mundo conheceu muito pela brincadeira, né, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, coisa e tal, mas que ele tem aqui o livro Cidades Mortas, mas o Monteiro Lobato também trabalhou muito textos para crianças, e tem o Lima Barreto, que é extremamente corrosivo, que ele trabalha o trecho e fim de Policarpo Quaresma, que na verdade é o fim da ideologia. Essa é a grande representação. Quando eu falo o trecho e fim de Policarpo Quaresma, não é a morte do personagem em si, é a morte da ideologia. Aquilo que eu imagino como ideal, aquilo que eu imagino como bom, eu percebo que não tem como. É como se hoje você se desse conta e pensasse assim, caramba, que merda de país eu estou vivendo. Não adianta nem ser de esquerda, nem ser de direita. Quem é da direita rouba, quem é da esquerda rouba. Caraca, o que eu faço? É mais ou menos isso. Que merda, né? E foi isso. O camarada se deu conta da merda que era já toda aquela sociedade. E morreu a ideologia. Certa feita, eu conversei com um amigo, na época, que era cheio de ideologias, bem jovem. Aí eu falei assim com ele, eu já fui igual a você também, rapaz. Aí eu até fiz uma brincadeira, né? Eu falei assim, quando eu tinha meus 18 anos, eu era cheio de ideologias. Eu conversei com ele quando eu tinha uns 30 anos. Eu era cheio de ideologias e eu ainda ficava na dúvida quem era melhor, se era o Chico Buarque ou o Caetano Veloso. Aí eu falei para ele, hoje com uns 30, eu já perdi minhas ideologias e já tenho certeza que o Chico Buarque é melhor que o Caetano Veloso. Aí ele até riu, coisa e tal, mas foi mais ou menos isso. O Lima Barreto, ele foi extremamente corrosivo. E o Machado de Assis também. Só que o Machado de Assis não foi entendido na época. A galera pensava que ele era o grande representante do vernáculo apenas. Se a galera tivesse entendido o quanto corrosivo ele era, o quanto crítico, o quanto prejudicial para os mandantes, mas é porque ele foi esperto, ele, né, soube chegar, soube fazer aquela questão política. Lima Barreto não. Lima Barreto escancarou, chutou o pau da barraca, coisa e tal, e o nego ficou puto com ele na época. Agora, isso era o fim da ideologia representada pelo Lima Barreto, e tem o Augusto dos Anjos, que trabalha o texto Eu. Mas aqui, sem sombra de dúvidas, os grandes representantes da estrutura, pelo menos para mim, Euclides da Cunha, com Os Sertões, e Lima Barreto, esse sensacional, com trecho e fim de Policarpo Quaresma. Esse cara, vale a pena ser lido. Muito bom. Agora aqui, modernismo. Aí o modernismo, galera, que na minha opinião tem alguns grandes representantes, na verdade já foi preparado pelo pré-modernismo. E aí você deve pensar assim, Sidney, mas e hoje? O que a gente vive? Hoje a gente vive uma literatura contemporânea. Porque se a gente for parar para pensar nessas palavras, o que é moderno, tudo que surgiu na época foi moderno. Então, por exemplo, o barroco hoje é algo arcaico, né? Antigo pra caramba, mas na época, lá em 1600 e pouco, lá naquela sociedade baiana, com o Gregório de Matos,
Pô, aquilo era moderno, era o creme de la creme que tinha na época. Hoje a gente separa, de certa forma, até historicamente. É por isso que literatura e história caminham juntas nessa pegada de análise, porque, na verdade, a literatura é a representação da sociedade da época, então a gente percebe seus costumes, seus valores e por aí vai. E o que a gente tem hoje é a literatura contemporânea. Mas na época do modernismo, quais eram as características gerais? A gente tinha uma ruptura com a tradição. Então, foi um momento em que a galera quis inovar, né, coisa e tal, quis fazer algo diferente, quis brincar, não era só uma arte escrita, então quis brincar com pintura, com escultura, teve uma liberdade formal, então o camarada não se preocupava mais com aqueles padrões, ele podia fazer de qualquer jeito. Teve uma dessacralização da arte, ou seja, não é mais aquela arte sacra, não é mais ou menos assim. Antes, principalmente na época do romantismo, o poeta, ele era concebido como alguém muito especial. Era como se ele fosse influenciado pelos deuses da literatura, pelas ninfas, pelos anjos e por aí vai. Tanto é que na época se dizia que quem escrevia era uma pessoa muito inspirada. Aí, na época do modernismo, a gente pega essa dessacralização da arte para mostrar, na verdade, que o poeta é um homem normal, é um homem qualquer, é um trabalhador da palavra. E não é mais só inspiração. Se é trabalho, é transpiração também. O escritor João Cabral de Melo Neto, certa vez, ele disse que a arte de escrever provém de 95% de transpiração e apenas 5% de inspiração. Então quebra aquilo. a arte é só, né, uma questão de influência do divino, coisa e tal. O poeta não, acabou-se isso. Então o poeta é um trabalhador qualquer que trabalha, obviamente, com a palavra. E obviamente, como todo trabalhador, tem mais o quê? A questão da transpiração. E também tem um pouquinho de inspiração, mas é só um pouquinho. Aí aqui, obviamente, entra a questão do humor, mas um humor corrosivo, que brinca com a situação cotidiana. É por isso que a gente tem a valorização do cotidiano. E aí tem aquela questão da identificação. Por que eu estou rindo? Porque eu me identifico naquilo. Então eu vejo que eu também cometo aqueles erros e ali naquele momento eu não estou rindo só do outro, eu estou rindo de mim também. Então tem essa concepção. A linguagem é coloquial, então não tem mais a preocupação com uma regência correta. É por isso que o camarada chega e fala assim, né, dá-me um cigarro, para de bobeira, me dá logo um cigarro. Então não tem mais essa questão da colocação pronominal corretinha, da regência corretinha, tem o se fazer entendido. Então não é mais certo e errado, agora é a questão do adequado e do inadequado. Estou me fazendo entendido? Então tá tranquilo. E tem o nacionalismo crítico, ou seja, continua sendo analisado criticamente tudo aquilo que acontece no nosso país. Aí nós temos aqui os momentos da poesia e os momentos da prosa também. Tem dois momentos na poesia. O primeiro momento, a gente tem Mário de Andrade com Macunaíma, que é uma estrutura um pouco diferente, por exemplo, do Guarani. No Guarani, a gente tem um índio, que é o grande representante ali da história, que é perfeito, é o herói. Macunaíma é o quê? Macunaíma é o anti-herói. Muito bem representado, por exemplo, ai meu Deus, como é que é aquele ator? Não vou lembrar agora. Grande Otelo.
muito bem representado pelo grande Otelo no filme Macunaíma. Quem não teve a oportunidade de ler o livro, veja o filme, mas no livro é muito bem caracterizado. Macunaíma tem um corpo grande com a cabeça pequenininha. Caraca, olha só a malícia do Mário de Andrade. O que era isso? Era a representação do Brasil. O corpo era grande para representar a nossa extensão territorial, que é continental. O Brasil é enorme. E a cabeça era pequenininha por quê? Para demonstrar o pensamento do brasileiro. E olha só, não é mais para criticar só quem está no poder. É para criticar o brasileiro, que tem um pensamento pequenininho, que quer sempre se dar bem o quê? Em tudo. Quer sempre se dar bem, quer furar a fila, quer esconder um dinheiro no bolso, quer fazer isso tudo. Aí você fala, eu não faço isso. Mentira. É estrutural. Vai querer sempre se dar bem em tudo. Já é algo da nossa natureza, porque sempre foi assim. Sempre, sempre, sempre. O Brasil foi construído assim. A gente tenta modificar, a gente tenta melhorar, mas de vez em quando a gente se pega fazendo besteira. Por quê? Porque já é algo entranhado, é um problema estrutural. E ele demonstra muito bem isso. Corpo grandão e cabeça bem pequenininha. E é o anti-herói, faz um monte de besteira, bebe, fuma, coisa e tal. Então é isso. Muito bom esse livro. Tem o Oswald de Andrade, que trabalha a questão do pau-brasil, e aí ele analisa a questão da nacionalidade, obviamente de forma crítica. E tem o Manuel Bandeira, que trabalha a libertinagem, que mostra, o quanto a gente é esperto, a questão do libertino. Manuel Bandeira é um gênio, brinca como poucos com a palavra. Aí aqui a gente tem o segundo momento, com o Carlos Drummond de Andrade, com Murilo Mendes e com Cecília Meirelles. O Murilo Mendes trabalha a questão do tempo e da eternidade. Então, ele brinca, na verdade, com a nossa vida. Ele trabalha também a questão da efemeridade e ele chega a trabalhar o que a gente chama de carpe diem moderno. O camarada não tem tempo de viver a vida como antigamente, na época lá do Barroco, em que ele vivia a vida como se fosse o último dia. Porque o camarada tem o que trabalha, tem que fazer um monte de coisa. E aí ele trabalha meio que um carpe diem moderno, que é baseado nos fragmentos da memória. Então, em certo momento, ele se pega rindo. Tá ali de bobeira, de repente indo do trabalho para casa, ele se pega rindo porque ele lembra de algo que aconteceu no passado. Então, na hora que aconteceu, ele de fato nem aproveitou tanto, mas aí depois ele consegue aproveitar pelas reminiscências de sua memória. Então, isso é o que a gente chama de carpe diem moderno. A Cecília Meirelles, que trabalha muito vaga música, ela trabalha mais uma literatura voltada para poder analisar